Muito bem, pessoal. Boa tarde, valendo agora. A gente está estudando no direito previdenciário, a gente estudou já todas as regras gerais, a gente já estudou os dependentes da Previdência Social. Lembram da última aula que a gente desenhou, fez aquele desenho, matou, não é? Cortou pedaço, não cortou pedaço não, só matou naquele. E agora a gente vai estudar os segurados da Previdência. Nós até chegamos, acho que começar o estudo dos segurados, mas aí, enfim, com as dúvidas que surgiram, o assunto ficou cortado, então eu vou iniciar de segurados, tá? Então, os segurados da Previdência, o tema segurado é um tema tão importante que está em todas as leis. Ele está no artigo 11 da 8.213 de 91, no artigo 12 da 8.212 de 91 e no artigo 9º do decreto 3048 de 99. Por que é que segurado é um tema tão importante para a gente em previdenciário? Segurado é importante porque definir a sua condição dentro do sistema vai dizer para você que direitos você tem e o que você tem que contribuir para ter esse direito, porque nós já vimos que é um sistema contributivo-retributivo. Então, a definição de segurado ela é importante tanto na parte contributiva quanto na parte retributiva. Nem todos os segurados contribuem para o sistema da mesma forma, assim como não têm direito aos mesmos benefícios. Então, essa é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em prova de concurso. Porque às vezes coloca lá a qualificação, a definição correta de determinado benefício previdenciário, mas põe lá uma categoria de segurado que não está coberto no sistema para aquele risco social. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção, porque o sistema, as questões podem envolver vários conceitos numa questão só. Então, por isso que é importante a gente definir segurados. Eles estão divididos, eu acho que a gente até chegou a fazer essa divisão em obrigatórios e facultativos. Obrigatórios e facultativos. Obrigatório é todo mundo que exerce uma atividade remunerada. A gente nem precisaria reforçar isso, porque vocês já sabem que todo aquele que exerce uma atividade remunerada obrigatoriamente está vinculado a um regime de previdência social. Se não é um regime próprio, que é o de vocês, é o regime geral. Trabalhou, recebeu pelo trabalho, não está vinculado a um regime próprio, ou seja, não é servidor público efetivo, você está aqui em alguma das categorias de segurado obrigatório. Aí eu tenho o segurado facultativo, que é aquele segurado sem remuneração. Um sem remuneração, gente, que também a gente não pode levar ao pé da letra. O que é que você ganha? Nada. Então, você é segurado facultativo. Mas tem pessoas que recebem, mas aquilo que elas recebem, a lei não considera remuneração. Então, o que a gente precisa? O que é que vocês precisam? Não tem como escapar. Leitura dos dispositivos, é um artigo só, mas é grande, tá? Não se animem por ser um só. Que vai dizer quais são todas as situações em que em que eu pertenço a determinada categoria de segurado. Não dá para ir pela lógica, tá? Pela lógica, até um ou outro a gente vai acertar, mas não vai acertar tudo, né? Então, vocês não vão escapar da leitura do artigo. Mas o facultativo é aquele que não é obrigatório, por quê? Porque ele não tem remuneração. Então, é fácil. Quem é facultativo? Dona de casa, estudante, síndico não remunerado, cônjuge daquele que vai trabalhar no exterior, presidiário, são segurados facultativos. Não são obrigados a contribuir para o sistema, mas o sistema, como é um sistema, lembra que a gente viu? Universal, que todo mundo acessa, você também pode contribuir facultativamente, tá? Cuidado, por exemplo, com um que confunde muito a gente, que é o estagiário. O estagiário que é contratado conforme a lei de estágio, o que ele recebe não é remuneração, o que ele recebe é bolsa. O que ele recebe é auxílio, não vale como remuneração, não é verba tributável.
não recolhe o INSS obrigatoriamente, o estagiário. O estagiário recolhe se ele quiser, facultativamente, tá? Mas percebam que a lei diz assim, ó, o estagiário contratado conforme a lei de estágio. Quando você é contratado em desacordo com a lei de estágio, o que é que acontece? Acontece que quem está te contratando, a empresa, o empregador, o que é que está fazendo? Está tentando passar uma maquiagem no seu contrato e dizer que é um estágio, mas na verdade não é. Que vai exigir de você o trabalho normal de um empregado. E aí você é segurado obrigatório. Ok? Os obrigatórios estão divididos em empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Então, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai registrar no nosso material, nesse material que a gente está formando, a definição principal, tá? Porque nós não conseguimos esgotar a matéria, porque o tema é muito comprido. E não dá porque, pela quantidade de horas que a gente tem de aula, a gente precisa dar atenção para outros assuntos também. Nós vamos anotar as características principais, que já resolvem uma boa parte do problema de vocês em termos de prova, em termos de questão. Porém, não vai desobrigá-los dessa leitura aqui. Artigo 11 e artigo 12. O artigo 9º do decreto, gente, vocês só vão ler quando a banca de concurso exigir o decreto. Porque tem muito concurso que vai exigir só a legislação. Ótimo. Você reduz um pouco. Porque o decreto, ele é o quê? Ele é a lei e mais um pouco. Ele regulamenta a lei. Então, ele pega a lei, repete a lei e dá aquele passinho a mais. Então, esse passinho a mais, vocês não precisam dar agora. Porque vocês não estão trabalhando hoje, nesse momento exato, com nenhum edital específico aberto. Você não sabe se você precisa do decreto. Olha como fica fácil quando sair o edital. Você já sabe toda a lei. Ótimo, caiu só a lei, é só reforçar, é só pegar firme. Caiu o decreto, é só dar aquele passinho a mais. Mas a base você já tem. Deixa o decreto por último, tá? Que ele dá sempre aquele passinho a mais, ok? Ah, eu estou estudando para o concurso do INSS, já pode estudar o decreto, que é o único que a gente tem certeza que sempre cai. Caso seja outro tipo de concurso, pode esperar, porque a gente tem sofrido essa variação aí. De vez em quando vem, de vez em quando não vem, tá? Principalmente quem vai fazer tribunais. Tribunais normalmente não vêm. Fiscais, carreiras fiscais, dependendo do concurso, vem. Fiscal do trabalho, por exemplo, às vezes vem, às vezes não vem. Então, precisa esperar o edital para a gente não ficar estudando aquilo que não é necessário. Ah, quero ler o decreto porque eu acho que vai me ajudar a compreender a matéria. Ok, não tem problema nenhum. Gente, estudar não faz mal para ninguém. Ah, estudei a mais. O que é que eu perdi, gente? Nada. Quem estuda nunca perde. Quando você sentou aqui, que você fez a tua matrícula no curso, que você resolveu estudar para um concurso, você pode até mudar de ideia no final. Você ganhou para a sua vida o dia que você sentou aqui a primeira vez. Você ouviu o primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, que seja. Quem estuda ganha sempre, não perde nunca. Isso você leva para a vida toda, tá? Então não se perde. Mas eu sei que vocês estão focados e não dá tempo de estudar tudo, então foquem na legislação, que isso é certeza absoluta que vai cair em qualquer concurso que pedir previdenciário. Ok? Tá, descansaram bastante, nem tão cansado ainda, né? Eu que já dei, vocês também tiveram aula de manhã, né? A gente já vem do de manhã, chega na tarde e você já acha que o povo tá cansado. Bote aí número 1, empregado, vamos registrar então cada um deles. Então, ponham aí um empregado. Aquele que presta serviço de forma não eventual. Aquele que presta serviço de forma não eventual, com subordinação e remuneração
com subordinação e remuneração, inclusive como diretor aquele então que presta serviço trabalho não eventual com subordinação e remuneração, inclusive como diretor empregado. Diretor empregado. Existe uma função que é a função de diretor empregado. O sujeito é empregado e exerce o cargo de diretor. Existem os cargos de diretoria que não são associados a vínculo, que são exercidos por quem é sócio ou cotista da empresa. Mas existe aquele que exerce o cargo, que é um cargo de confiança, porém associado a um vínculo empregatício. Nessa situação, ele é o quê? Empregado. Para que serve a gente saber isso? Serve para a gente saber quanto ele vai pagar. Porque se ele é alguém que não tem vínculo, ele vai passar a ser contribuinte individual. Se ele é alguém que tem vínculo, ele vai ser empregado. Se ele vai ser empregado, gente, o tipo de contribuição dele é diferente. Quanto ele vai pagar para o sistema é diferente, ok? A lei traz esta primeira definição, que é a definição ampla do que é um empregado, que é a mesma definição do direito do trabalho. Quem trabalha em serviço não eventual, com subordinação e remuneração. Quem tem horário para entrar, horário para sair, recebe a sua remuneração no final do mês. Tem o que? Subordinação. Tem chefe, o chefe manda, a gente tem que obedecer. Se não é ato de insubordinação, pode ser mandado embora por justa causa. Não tem tudo isso? Esse sujeito é empregado. Além dele, eu tenho trabalho temporário, tá? Também é considerado para a lei empregado, tá? Contrato de experiência. Sempre vai recolher como? Vai recolher na categoria empregado. Agora, na sequência, o que a gente vai anotar? Nós vamos anotar como é que esse empregado recolhe. Então, coloquem assim, ó. Recolhe sua cota de 8, 9 ou 11%. Recolhe sua cota de 8, 9 ou 11%, dependendo da sua remuneração, sendo certo que a empresa vírgula, ponham assim, sujeito passivo da obrigação, sendo certo que a empresa, sujeito passivo da obrigação, deve recolher sua cota patronal de 20%. Ponto. A cota do empregado é recolhida mediante desconto em folha. A cota do empregado é recolhida mediante desconto em folha. A gente já falou isso, né? Que o empregado ele vai recolher 8, 9 ou 11%, dependendo do valor da remuneração dele. Se ele ganha mais ou menos, gente, até 1.550 alguma coisa, acho que é 1.553, 8%. Aí vai aqui, ó, 1.553 até 2.594, se não me engano. E depois 2.500, tudo com quebradinho. Até o teto, 5, 189 e 82. É faixa contributiva. Se eu ganho 1.500, eu tô na primeira faixa. O que a empresa vai fazer? Pega o meu salário de 1.500, desconta 8% de INSS. E vai me pagar só o saldo. E vai recolher a cota dela, que é 20%. Sempre assim.
a cota do empregado pela alíquota da tabela progressiva, dependendo do valor da sua remuneração. Lembram da capacidade contributiva? Quem ganha mais tem mais capacidade contributiva, por isso o desconto é maior, tá? A empresa sempre 20%. Vamos lembrar que só tem teto para o empregado, não tem teto para a empresa. Se o seu salário é R$8.000, você vai pagar 11% sobre 5.189,82, que é o teto para 2016. A empresa vai pagar 20% sobre R$8.000. Teto sempre observado apenas para o segurado, que é a parte mais fraca da relação, tá? Se a empresa é o sujeito passivo da obrigação tributária, significa o quê? Que a gente sempre vai presumir, na forma da lei, que os recolhimentos foram feitos e que os salários de contribuição estão valendo. Ah, como assim? Como assim que se você tem na sua carteira registrado um contrato de trabalho de 5 anos e você bate na Previdência, a empresa não recolheu, o que é que a Previdência tem que fazer? Presumir o recolhimento. Por quê? Porque a obrigação de recolher não é sua. Ah, então quer dizer que se eu tenho um contrato de trabalho lá na minha carteira antigo, que eu trabalhei na empresa, mas eles não recolheram, eu posso usar isso para me aposentar, mesmo sem o pagamento? Sim. O INSS não vai me obrigar a pagar? Não, porque ele não pode te obrigar a pagar. Se ele pudesse, ele obrigava, né, gente? Mas ele não pode te obrigar. Por quê? Porque a obrigação tributária é da empresa, não é do empregado, tá? Percebem a diferença? Nós vamos falar sempre, quando a gente estiver falando dos segurados, de quem é a obrigação de recolhimento, se é do próprio segurado ou se é de quem faz a contratação. Tudo bem até aqui? Muito bem, bote aí número 2, empregado doméstico. Então, ponham assim, aquele que presta serviço de natureza não eventual, a pessoa ou família no âmbito residencial em atividade sem fins lucrativos. Coloquem entre parênteses, podem colocar aí, ó, Lei Complementar 150 de 2015. Põe a Lei Complementar 150 de 2015 e faz um tracinho e põe assim, ó. Quem trabalha mais de 2 vezes. Na semana é empregado doméstico. Quem trabalha mais de 2 vezes na semana é empregado doméstico. Essa Lei Complementar 150 de 2015, ela regulamentou a emenda dos domésticos. Aquela emenda, sabe, que mudou, que a gente agora tem que pagar, FGTS, ele tem direito a seguro de acidente de trabalho. Essa lei regulamenta a emenda. Nessa leizinha, para a gente acabar de vez com aquela discussão que tinha sobre a figura da diarista, quando que a diarista é empregada doméstica e quando que ela é contribuinte individual, que é sem vínculo, porque na verdade ela não tem vinculação com o empregador, porque ela não trabalha um tempo suficiente na casa dele. Um dizia que era 2 dias, outro dizia que era 3, um dizia que tinha que ver a situação específica. O que é que a lei veio e fez? Resolveu. Se você quer ter um diarista que você não tem que pagar o INSS dele, você pode chamar ela ou ele, né? Porque pode ser empregado ou empregado doméstico. Você pode chamar no máximo
2 vezes na semana. Mais de 2 vezes na semana, gente, automaticamente empregado doméstico. Tá? Percebam que o empregado doméstico trabalha na residência para pessoa ou família. Ó, não tem pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ter empregado doméstico? Se eu sou uma empresa e tenho lá uma pessoa que faz a faxina pra mim, que é uma copeira, que serve o café, que faz comida, gente. Tem gente que tem empresa que serve comida. O que ela é? Empregada. Não é empregada doméstica. Só porque o serviço é parecido, não. Porque para ser doméstico tem que trabalhar no âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos. Ou seja, o empregador doméstico não lucra com o trabalho do empregado. Porque se eu lucrar com o trabalho, gente, tá aqui, ó. Então, cuidado com aquela pegadinha clássica. Josefa contratou Maria para trabalhar em sua residência, ajudando-a na confecção de bolos e doces que ela vende. Neste caso, Maria é empregada, não é empregada doméstica. Ah, mas ela foi trabalhar na casa da Josefa. Foi mesmo, mas a atividade, gente, tem o quê? Fins lucrativos. Ela faz bolo para fora, ela vende. Ela lucra com o trabalho prestado. Se ela lucra com o trabalho prestado, eu não sou empregado doméstico. Ok? Tudo bem? Então vamos abaixo. Ponham aí. Recolhe. Então o empregado doméstico recolhe da mesma forma. Recolhe da mesma forma que o empregado. Então, recolhe da mesma forma que o empregado, ponto. O empregador doméstico recolhe um total de 20%. Então, o empregador doméstico recolhe um total de 20%, dos quais 8% são relativos à contribuição previdenciária. ,8% de FGTS, 3,2% fundo rescisório e 0,8% seguro de acidentes do trabalho. 0,8% seguro de acidentes do trabalho. Ó, quanto que o empregador doméstico pagava antes dessa reforma? 12%. Mais a cota do empregado, né? Vamos deixar o empregado que é 8, 9 ou 11, tá? Não era sempre 20, podia ser mais. A gente sempre achou que o empregador doméstico no total sempre dava 20, por quê? Porque é difícil você pegar um empregado com remuneração acima do limite dos 8%, mas eu posso ter um empregado que ganha 5 mil doméstico, não posso? Acho que posso. Vai descontar 11%, que ele também está na alíquota progressiva. O empregador pagava 12%, aí a lei falou não, mudou. Sabe por que mudou? Porque agora o empregado doméstico vai ter direito a salário família e benefícios por acidente de trabalho. É verdade. Olha só que loucura. Vocês imaginam quantos acidentes o empregado doméstico não sofre? A mulher sobe na escada para limpar o teto, cai da escada, não é? Ela passa a roupa o dia inteiro, fica com problema no braço, no ombro. Ela faz força demais, abaixa e levanta o dia inteiro, fica com problema na coluna. O que a lei dizia para ela?
que ela não tinha direito, porque aquela não estava inserida, o empregado doméstico não estava inserido no seguro de acidente de trabalho. Então, apesar de você sofrer um acidente com todas as características de um acidente de trabalho, você não tinha direito ao benefício. Por quê? Porque a sua categoria não era protegida. A lei vem e diz não. Né? A emenda constitucional, nós precisamos dar aos domésticos também esse direito. Afinal de contas, é uma categoria que sofre muito com acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Veio e mudou. Nós vamos dar direito a salário família, nós vamos dar direito a benefício por acidente de trabalho e lá no direito de trabalho nós vamos dar direito ao FGTS. Eu vou mudar a sua contribuição. O seu 12% eu vou reduzir para 8%. De INSS cota patronal, ele pagava 12%, agora paga 8%. Cuidado! A contribuição previdenciária do empregador doméstico não aumentou. Ela diminuiu. No final tá mais caro, né, gente? Mas ele tá pagando coisas que ele não pagava antes. Mas ela não aumentou, tá? Porque a gente fica com essa ideia, mas vai ser 20% no final. Vai. Mas a previdenciária, cuidado que já caiu isso. A contribuição aumentou. Não aumentou, diminuiu para 8%. O que é que eu tenho agora? Eu tenho previdenciário, né? 0,8% de seguro de acidente de trabalho. 3,2% que é um fundo em caso de rescisão contratual. Esse 3,2% é um valor que o empregador deposita, que fica lá guardado, gente, para quê? Para quando houver rescisão contratual. Igual multa de 40% do FGTS, não é? Que a única parte boa quando a gente é mandado embora de uma empresa é o tal das 40% do FGTS, que vem uma graninha, não vem? Muito bem. Para o empregado normal, a empresa tem que pagar 40%, o empregador. Para o empregado doméstico, faz-se um fundo que fica lá guardado. Se houver a rescisão por iniciativa do empregador, ele recebe. Se não houver, devolve o dinheiro para o empregador, tá? E mais 8% que é FGTS, que é o FGTS igual que o empregado paga, 8%, ok? Vai dar um total de 20%. Mas desses 20%, somente essas duas aqui são previdenciárias. Então, no lugar daquele 12%. O resto é trabalhista, não é nosso, tá? Mas junta tudo por quê? Porque a gente trabalha lá com simples doméstico, né? No ex-social, enfim. Tudo num só para ficar a vida mais fácil. Quem tem que pagar? Empregador doméstico, sempre. Do mesmo jeito que o empregado. Desconta a parte dele, junta com a parte do empregador e repassa para a Previdência Social. Tá? Paga sobre quanto, gente? Sobre o valor que o empregado recebe. Também é mito popular que para pagar INSS de empregado doméstico a gente pode pagar só no salário mínimo, mesmo que ele ganhe mais. Que a gente pode escolher. Não, também não pode. Tem que pagar exatamente no valor que ele recebe. Se ele recebe 1.500, vai ser quanto o INSS dele? Vai ser 8% descontado, mais 20% do empregador sobre 1.500, não sobre o salário mínimo. Ok? Tá? Lembrem-se que nós não estamos tratando aqui de questões trabalhistas, porque nós sabemos que existe o salário mínimo nacional, existem os salários mínimos regionais, existem as regras de direito do trabalho que dão garantias mínimas em termos de remuneração. Nós não vamos entrar nisso aqui. Chegou no valor da remuneração, desconta do empregado 8, 9 ou 11 e acrescenta a cota do empregador. Ok? Não sei. Mas eu também achei que estava quente a hora que eu entrei, mas eles falaram que ou gela ou esquenta demais. Então 8 ou 80. Mas agora eu tô achando quente, gente. Não sei vocês. Porta, né, que a gente não... Senão fica muito... Não, a gente morre. Daqui a pouco vocês não têm um controle, não tá com ninguém aí, não? Senão a gente liga um pouquinho, depois a hora que gela a gente desliga. Vamos fazendo aquele esquema meio mais ou menos, né? Intervalo a gente pega. Vamos embora, então. Abra aí um pouquinho para nós a porta, filho, pra gente só fazer assim uma corrente de ar para nós. Muito bem, bote aí número 3. Vai dar tudo certo. Falta pouco. Vai dar tudo certo. 3, trabalhador avulso. Ó, viram o ar entrar? Vai cair trabalhador avulso na porta, na prova. Entrou o ar, ó, pode saber, questão de prova. Se continuasse quente, isso é sinal.
Essa parte de segurado tem que decorar, gente. Tem que memorizar. Decorar é um negócio chato de falar, porque você fala decorar é coisa de quando a gente estudava, que ninguém decora mais nada hoje, não é? A gente tem que entender tudo, tem. Mas tem coisa que a gente tem que memorizar, gente. Não adianta ficar querendo... eu tenho uma técnica que eu desenvolvi ótimo, de memorização diferenciada, porque eu faço associações. Eu acho fantástico também. Cada um do seu jeito. Sabendo a disposição da lei, tá perfeito. Vai acertar na hora da prova. Isso aqui é questão para pôr no bolso. Porque questão de segurado. De segurado, gente, é questão que traz lá certinho a hipótese da lei, sabe? Acabou. Resolveu. Ponto para vocês. Cai muito. Despenca, não cai, tá? Bote aí trabalhador avulso, então. Número 3. Aquele que presta serviço. Aquele que presta serviço sem vínculo. Aquele que presta serviço sem vínculo empregatício. Aquele que presta serviço sem vínculo empregatício para uma ou mais empresas. Aquele que presta serviço sem vínculo empregatício para uma ou mais empresas mediante intermediação obrigatória do sindicato Oi? Não. Aqui não, que aqui é uma categoria específica. Deixa eu terminar de anotar, daí eu já faço a diferenciação para você. Que esse daí tá aqui, ó, contribuinte individual. Que aí é como se fosse um autônomo, que não tem vínculo nenhum. Esse daqui não, é um trabalho intermediado. Ó, então intermediado pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Órgão gestor de mão de obra. Ponham aí entre parênteses OGMO. Órgão gestor de mão de obra. A gente fala OGMO também, tá? Órgão gestor de mão de obra ou sindicato. Então, pegando a colocação dela, para a gente não confundir nem com o terceirizado. O terceirizado é o que, gente? Empregado. Terceirizado é empregado da empresa terceirizada. A relação de terceirização tem um tomador de serviço e tem a empresa que emprega. Então, eu tenho a empresa terceirizada, eu tenho o empregado, ó, e eu tenho o quê? Um tomador. O que é que vai acontecer? Este tomador contrata a empresa de terceirização para que esta empresa de terceirização coloque os seus empregados para trabalhar na sua empresa. Então, por exemplo, o teu condomínio contrata uma terceirizada de limpeza e aí os funcionários são da terceirizada, não são do condomínio, estão lá prestando serviço. Eles não têm relação trabalhista direta com o tomador, apesar do tomador ter lá suas responsabilidades, a maior delas de forma subsidiária. Quando a empresa terceirizada não responde, entra a obrigação do tomador. Depende do tipo de obrigação, tá? Mas ele é empregado. Para ela, ele é o quê? Nada, funcionário da terceirizada. A relação dela é com a empresa. Aqui, ele é terceirizado. Depois, eu tenho o sujeito que vai trabalhar para mim numa atividade eventual. Ele vai fazer um biquinho aqui, ele é tradutor. Então, vamos pegar um tradutor, o cara é tradutor, eu contrato ele para traduzir um livro para mim, acabou o contrato, acabou. Posso contratar como empregado? Até posso, por obra, mas posso contratar free. E aí ele vai ser o quê? Individual, sem vínculo. Por quê? Porque para eu ser trabalhador avulso, a minha contratação obrigatoriamente vai passar pela intermediação de um sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Quando isso vai acontecer? Nas hipóteses que a lei previamente determina. Então, eu tenho OGMO ou sindicato, de que forma isso acontece? Aqui no sindicato é quando o trabalho é rural. Aqui no órgão gestor de mão de obra é quando o trabalho é portuário.
Basicamente, o trabalhador avulso está nessas duas frentes. Ele está lá como um ensacador de café, que é contratado por intermediação do sindicato rural da categoria dele. Ou ele está no porto, carregador de bagagem no porto, amarrador de embarcação. Como é que contrata? Contrata pelo órgão gestor de mão de obra. Por que isso? Porque ele não trabalha para uma empresa, ele trabalha para o órgão gestor de mão de obra. Se eu, empresa, embarcação, parou, aportou, eu preciso que descarregue, preciso de 50 trabalhadores por uma semana. Por intermediação do OGMO, contrato esses 50 empregados que não vão ter vínculo comigo, porque o vínculo deles é aqui com o órgão gestor de mão de obra. A lei protege o trabalhador avulso, dá para o trabalhador avulso os mesmos direitos que tem o empregado. Não dá para ser um pedreiro contratado por uma construtora, porque essa não é uma atividade possível de ser intermediada. Não está previsto na lei esse tipo de possibilidade. Eu basicamente tenho atividade rural e tenho atividade de portuária. Então, eu não tenho em outros ramos econômicos, mas seria, por exemplo, se a lei autorizasse, que não autoriza, uma empresa de construção civil a contratar pelo sindicato os seus trabalhadores avulsos. Aí seria uma situação possível, que a lei não admite. A lei só admite nessas situações aqui. Trabalho rural, trabalho portuário. Ah, eu sou uma grande fazenda, sou uma agroindústria. Eu produzo café. O que acontece, gente? Depois que produz, tem que ensacar. Eu contrato os trabalhadores avulsos por um tempo X ou para um serviço X, até ensacar determinada quantidade de café, ele vai trabalhar para mim. Depois ele volta, não faz vínculo, não tem contrato e rescisão. Por quê? Porque o contrato dele fica mantido em aberto sempre com o sindicato, ele está aqui, vinculado aqui. Tá? É uma situação bem excepcional da lei, bem excepcional mesmo, situações bem específicas da lei. No direito previdenciário, o nosso aprofundamento trabalhador avulso ele é reduzido, porque a lei fala muito pouco sobre ele. O que é que a gente tem de aprofundamento do trabalhador avulso? Aqui, já apaguei, no decreto 3048, que a gente só vai aprofundar quando a lei exigir. Ah, mas e se a prova que eu vou prestar cair direito do trabalho também? Aí, obrigatoriamente, você vai se aprofundar, porque o direito do trabalho vai exigir. Mas, para a gente, esse aprofundamento só acontece quando a prova exige o decreto. Caso contrário, ela vai pedir só isso para você. Aquele que trabalha sem vínculo empregatício, o dispositivo da 8.203 diz lá, aquele que trabalha sem vínculo empregatício para uma ou mais empresas, conforme dispõe o regulamento. Você não consegue nem identificar exatamente quem ele é, porque a lei é bem simplória com relação à sua definição. Tá? Essa definição dele, esse aprofundamento acontece só no decreto. Ok? Tudo bem? Só para a gente concluir, coloquem aí. Eu vou terminar. Só para a gente concluir, coloquem aí. Recolhe da mesma forma que o empregado. Recolhe da mesma forma que o empregado. Exatamente igual ao empregado. O problema é que eu tenho aqui, ó, quem vai ter obrigação tributária, sindicato e órgão gestor de mão de obra. Não obrigatoriamente a empresa que contrata, tá? Que aí a obrigação fica aqui, ok? A gente vai fazer um intervalinho, a gente volta com contribuinte individual, segurado especial e segurado facultativo. Então, voltamos já.